E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Bate-Papo Bíblico. Preparadas para uma conversa importante? Hoje a gente vai explorar a conexão entre a fé e a saúde mental. Isso. Como a fé pode nos ajudar quando a ansiedade e a depressão batem na porta, sabe? E olha, para a gente se aprofundar nesse tema, vamos usar o livro Saúde Mental e Fé, Superando Ansiedade e Depressão com Esperança Cristã. Um guia e tanto para essa conversa, viu? E já para começar, você sabia que até figuras bíblicas, tipo o profeta Elias, enfrentaram o que hoje a gente chama de depressão? Pois é. A Bíblia não esconde as lutas emocionais de ninguém, nem dos grandes heróis da fé. E isso mostra que a gente não está sozinho, né? Claro. Se até o Elias passou por isso. Quem somos nós para achar que somos imunes, né? Exatamente. E por falar em lutas, o livro fala bastante sobre a visão cristã da saúde. Que é. Holística. Ou seja, vê a pessoa como um todo. Ah, entendi. Corpo, mente e espírito, tudo junto e misturado. Isso aí. E sabe, o livro até cita um versículo, 1 Tessalonicenses 5,23. Ter saúde se tiver. A importância de cuidar do nosso espírito, alma e corpo. Deus se importa com a gente por completo. Legal. Mas e aí, como saber se aquela ansiedade dia a dia já virou um problemão? Vou perguntar. Afinal, sentir ansiedade é normal, né? É tipo antes de uma prova, uma entrevista? Exato. Mas quando essa ansiedade é constante, sabe? E começa a atrapalhar a vida. Aí já é sinal de alerta, sinal Sinal vermelho. vermelho. Principalmente se tiverem sintomas físicos junto. Aperto no peito, falta de ar, tontura. Nossa, verdade. É. E quando a gente, como cristão, fica ansioso por causa de dinheiro, família, futuro? É normal também. Quem nunca, né? Mas o livro é um toque importante, né? Sim. Ele lembra da mensagem de Mateus 6,534, onde Jesus fala pra gente não se preocupar tanto com essas coisas. Que alívio. Pois é, ele nos convida a confiar em Deus. Afinal, ele é nosso pai e cuida da gente. É verdade. Mas e a depressão? O que o livro diz sobre ela? Olha, ele descreve a depressão como algo muito mais profundo do que um simples desânimo. É tipo, uma tristeza que não passa. Isso, uma tristeza profunda, persistente, que afeta tudo na vida da pessoa. Inclusive a relação com Deus. Sem dúvida. E é aí que a história do Elias faz ainda mais sentido, né? Total, ele era um profeta, homem de Deus, e mesmo assim passou por momentos de profunda tristeza. É, a ponto de desejar a morte. Exatamente. E o livro usa esse exemplo para mostrar que a depressão pode atingir qualquer um. Independente da fé. Isso. E que não tem vergonha nenhuma em pedir ajuda. Verdade. Mas e a fé? Ela não cura a ansiedade e a depressão. Olha, a fé é um conforto enorme, nos dá força, mas não podemos achar que ela é uma varinha mágica. Entendi. A fé não substitui os cuidados com a saúde mental. Exatamente, elas andam juntas. Então quer dizer que não tem problema nenhum em procurar ajuda profissional, tipo terapia. Claro que não. O livro deixa isso bem claro. Mesmo sendo uma pessoa de fé. Com certeza. Procurar ajuda não significa que sua fé é fraca. Muito pelo contrário, né? É sinal de que você está cuidando de si mesmo como um todo. Gostei dessa visão. E o que mais o livro sugere para encontrar cura e conforto na fé? Ele destaca algumas passagens bíblicas que trazem paz e ajudam a gente a lidar com os desafios, sabe? Ok. Salmo 34,18, por exemplo. Ele nos lembra que Deus está perto dos quebrantados de coração. Que lindo! E Filipenses 4,6-7 nos incentiva a trocar a preocupação pela oração. Buscar a paz que só Deus pode dar. Exatamente. Que além da oração, o livro dá mais alguma dica prática. Sim, ele fala da importância de meditar na palavra de Deus. Substitui os pensamentos ruins pelas promessas de Deus. Isso. E também fala sobre o jejum. É como um detox mental e espiritual. É isso aí, se conectar mais profundamente com Deus. E sabe o que é mais legal? O quê? Essas práticas antigas, como a oração, a meditação e o jejum. Estão na moda. Super. Com nomes modernos tipo mindfulness e autocuidado. A sabedoria antiga continua super relevante. Totalmente. E, por falar em sabedoria antiga, o livro também fala sobre a esperança, né? Sim, a esperança cristã. Bem diferente de um simples otimismo. A esperança cristã é ter certeza de que Deus está no controle, né? Isso mesmo. Mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo. Confiar que Ele tem um plano bom para nós. Exatamente. E essa esperança se baseia Nele mesmo. nas suas promessas, no seu amor. O livro cita Jeremias 29,11. Que versículo é esse? Aquele que Deus diz que tem planos de paz e não de mal para nós. Planos para dar um futuro e uma esperança. Essa frase é muito forte. Saber que Deus tem planos bons pra gente, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. É um alívio para a alma, né? Total. E essa esperança nos dá força pra continuar, né? Sem dúvida. Para lutar contra a ansiedade, a depressão, sabendo que a vitória é nossa em Cristo Jesus. Amém. Mas e a comunidade?
Qual o papel dela nesse processo de cura e restauração? Olha, a igreja, como corpo de Cristo, deveria ser um lugar de acolhimento, apoio e encorajamento. Para quem está passando por dificuldades. Sim. Em Gálatas 6.2, a Bíblia nos convida a carregar os fardos uns dos outros. É como se a igreja fosse um hospital de almas, né? Isso. Um lugar para encontrar cura, conforto. Bem bom. E essa cura pode vir através da oração, do apoio dos irmãos, de um abraço amigo. A igreja precisa ser um lugar seguro. Concordo. E para a gente finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, o livro fala sobre a transformação, a nossa identidade em Cristo. Um tema fundamental. E como essa mudança de identidade impacta a nossa saúde mental. Quando a gente entende que é filho amado de Deus, aceito por Ele, a nossa visão sobre nós mesmos muda completamente. É como se a gente tirasse uma máscara, né? Isso, a gente se liberta da pressão de ter que ser perfeito. E como essa nova identidade nos ajuda a lidar com a ansiedade e a depressão. Imagina a ansiedade como um monstro que se alimenta dos nossos medos e inseguranças. Que mesmo. Quando a gente se enxerga como filho de Deus, esse monstro perde a força. A gente sabe que não está sozinho. Exato. E no caso da depressão, que faz a gente se sentir inútil, sem esperança. Aí a compreensão da nossa identidade em Cristo é fundamental, né? Com certeza. A gente descobre que nosso valor não depende das nossas falhas, mas do amor de Deus. Nossa, que libertador. E esse amor nos liberta da culpa, da vergonha e nos enche de esperança. A gente começa a se enxergar com os olhos de Deus. E ele nos vê como preciosos e amados. Que lindo. Né? Nossa, quanta coisa importante a gente já viu. E essa é só a primeira parte do livro. Pois é. E aí, o que você achou mais interessante até agora? E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho no livro Saúde Mental e Fé. Na primeira parte, a gente viu como a fé pode ser uma força na nossa cura emocional, né? Principalmente quando falamos de ansiedade e depressão. Sim. Sabe, fiquei pensando aqui, o livro dá bastante ênfase na comunidade, né? Ele fala da igreja como um lugar de apoio emocional, além de ser um espaço para aprender sobre a fé. Faz sentido, né? Total. E em Gálatas 6.2 tem aquela frase: levai as cargas uns dos outros. É a essência da comunidade cristã, né? Isso, uma rede de apoio onde a gente pode dividir as lutas, sabe? Receber ajuda dos irmãos. É como se você estivesse carregando um peso enorme sozinho. Alguém chega e te ajuda. Exatamente, é essa a ideia. É como ter um porto seguro, né? Sim, um lugar onde a gente pode ser acolhido sem medo de ser julgado. E esse apoio pode vir de várias formas, né? Com certeza. Através da oração, um abraço, uma palavra de conforto, até ajuda prática no dia a dia. É a igreja sendo igreja de verdade. Isso. Um lugar onde a gente sente cuidado, não só espiritualmente, mas emocionalmente também. E o livro não descarta a ajuda profissional, né? De jeito nenhum. Ele fala da terapia, da medicação, Como recursos válidos. mostrando que a fé e a ciência podem dar juntas. Exatamente. A fé não exclui a necessidade de cuidar da saúde mental. Aliás, o livro deixa claro que procurar ajuda profissional Não é sinal de fraqueza, é sinal de... sabedoria. Cuidado consigo mesmo. É como ir ao médico quando a gente tá doente, sabe? A gente cuida do corpo. E precisa cuidar da mente também. Exatamente. E por falar em cuidado, o livro tem um capítulo inteiro sobre a nossa identidade em Cristo. É verdade. Achei essa parte muito libertadora. Nossa identidade em Cristo é fundamental para nossa saúde mental. É, quando a gente entende que é filho amado de Deus. Aceito, perdoado por Ele, Tudo de tudo. a nossa perspectiva muda completamente. Hum. É como se a gente tirasse uma máscara, sabe? Uma máscara que a gente usa pra quê? Pra tentar agradar os outros, aí a gente finalmente pode ser quem realmente é. É, a gente se liberta da necessidade de provar algo pros outros. Exatamente. De buscar a aprovação externa. Hum. Aí a gente começa a se amar, a se aceitar como Deus nos ama e nos aceita. E a autoestima muda, né? Totalmente. Não. Ela passa a ser baseada no amor de Deus. E não nas nossas conquistas ou fracassos. Isso. E essa mudança é libertadora. A gente para de se comparar com os outros. E começa a viver de forma mais autêntica. Exatamente. E como essa nova identidade impacta na luta contra a ansiedade e a depressão? Imagina a ansiedade como um monstro. Um monstro que se alimenta dos nossos medos e inseguranças. E o que acontece quando a gente se enxerga como filho de Deus? Esse monstro perde a força. A gente sabe que não tá sozinho, sabe? Que é o pai que cuida da gente. Exatamente. E no caso da depressão, que muitas vezes faz a gente se sentir um lixo, Inútil, sem esperança. aí a compreensão da nossa identidade em Cristo é fundamental. É, a gente descobre que nosso valor não depende dos nossos erros, mas do amor de Deus. Isso. E esse amor nos liberta da culpa, da vergonha e nos enche de esperança. A gente começa a se enxergar com os olhos de Deus, E como ele nos vê? preciosos, amados. Exatamente. E o livro também fala da importância de renovar a mente, né? Sim.
de trocar os pensamentos negativos pelas verdades de Deus. Em Romanos 12.2, Paulo fala sobre isso, né? Isso, ele nos incentiva a não nos conformar com os padrões do mundo, E a transformar a nossa mente. pela renovação do nosso entendimento. É. É como se a gente fizesse uma faxina mental, sabe? Tirando o lixo. Isso, as coisas velhas, colocando tudo novo, limpo, organizado. A gente precisa prestar atenção nos pensamentos, né? Totalmente, é uma batalha diária, mas vale a pena. A gente precisa identificar os pensamentos negativos, distorcidos, e combatê-los com a verdade da palavra de Deus. É como ter um filtro, né? Um filtro mental que bloqueia os pensamentos ruins. E deixa passar só o que é bom. Isso, o que é puro, verdadeiro. E para a gente finalizar essa parte do nosso mergulho, o livro fala sobre a esperança cristã. Uma esperança que não é ilusão. Mas certeza. Certeza de que Deus está no controle. É que Ele vai cumprir suas promessas. A esperança cristã é como uma âncora, né? Que nos mantém firmes em meio às tempestades. Elas na certeza de que Deus está com a gente. E que Ele vai nos ajudar a superar as dificuldades. E a esperança cristã não se limita ao presente, né? Não. Ela aponta para um futuro glorioso, onde não haverá mais dor, sofrimento nem morte. E essa esperança se baseia em quem? Na ressurreição de Jesus. Se Ele venceu a morte, nós também venceremos. Essa é a nossa garantia. Que no final tudo vai dar certo. O bem vencerá o mal, a luz vencerá as trevas. Exatamente. Em Jeremias 29.11, Deus garante, Ele tem planos de bem para nós. Planos de esperança e futuro. Isso. Que bom saber que a gente tem um Deus que luta por nós. Que nos ama de forma incondicional. E que tem planos maravilhosos para nossa vida. Com certeza. E essa certeza nos impulsiona a seguir em frente, né? Mesmo quando o caminho é difícil. A gente sabe que não tá sozinho. Que Deus tá com a gente em cada passo, nos guiando, nos protegendo, nos dando força para vencer. E aí, pessoal, chegamos na última parte do nosso mergulho no livro Saúde Mental e Fé. Ah, só passou rápido, né? Pois é. Nas outras partes, a gente viu como a fé pode fortalecer a gente, né? Diante dos desafios emocionais, como ansiedade e depressão. Vimos que a fé não faz milagres, mas nos dá ferramentas para lidar com esses desafios. Tipo a oração, a meditação nas escrituras, o apoio da comunidade e, claro, entender quem somos em Cristo. Isso. E agora, nessa parte final, vamos colocar em prática tudo que a gente aprendeu, né? Bora! O livro dá várias dicas para a gente cultivar uma saúde mental mais forte e uma fé mais resiliente. Quem tá ouvindo a gente já pega o caderninho para anotar, hein? A primeira dica é reconhecer nossos limites. Buscar ajuda quando necessário. Muitas vezes a gente tenta carregar o mundo nas costas, né? Mas isso só cansa e esgota. É como tentar correr uma maratona sem treinar, né? Exatamente. O livro ensina que pedir ajuda não é fraqueza, é sabedoria. E essa ajuda pode vir de várias pessoas, né? Sim, amigos, familiares, líderes espirituais, profissionais da saúde. O importante é não se isolar. É como ter uma equipe, né? Isso. Cada um com sua função, mas todos juntos por um objetivo. E a próxima dica é cuidar do corpo. Ah, essa é importante. Muita gente esquece da saúde física quando está passando por momentos difíceis, né? Mas corpo e mente estão conectados? Totalmente. Alimentação saudável, exercícios, sono de qualidade, tudo isso impacta na nossa mente. É como um carro, né? Se a gente não cuida, ele dá problema. Com o corpo é a mesma coisa. Faz sentido. E já que a gente está falando de saúde integral, a próxima dica é cultivar a vida de oração. A oração é um papo direto com Deus. Onde a gente pode desabafar, pedir ajuda, encontrar conforto. E não precisa ser nada formal, viu? A gente pode orar em qualquer lugar. Para mim, a oração é como uma conversa com um amigo. Que legal. Amigo que te ama, te escuta, te ajuda. É isso. E a próxima dica é sobre meditar na palavra de Deus. A Bíblia é tipo um manual para a vida. Cheia de sabedoria, promessas, encorajamento. E quando a gente medita nas escrituras, é como plantar sementinhas de fé. Que vão crescendo no nosso coração. Exatamente. É. E essas sementes, com o tempo, dão frutos de paz, alegria, força. É como um jardim, né? Se a gente planta flores, ele fica lindo. Mas se a gente plantar ervas daninhas, Fica feio e cheio de espinhos. com a mente é a mesma coisa. Se a gente alimentar ela com a palavra de Deus, ela floresce. Que imagem linda. E para finalizar, o livro fala da gratidão. A gratidão é um remédio contra a negatividade. Quando a gente agradece, reconhece as coisas boas da vida. Muda a nossa perspectiva, né? Totalmente. É como se a gente colocasse um óculos especial que mostra as cores da vida, mesmo nos dias cinzentos. E quando a gente foca nas coisas boas A gente fica mais feliz, mais leve, mais esperançoso. e com a mente e o coração cheio de gratidão,
A gente enfrenta os desafios com mais força. Com certeza. A gratidão nos conecta com Deus, a fonte de toda bondade. E essa conexão nos fortalece, nos encoraja, nos enche de esperança. É isso aí. Nossa, quantas dicas incríveis. É como se a gente tivesse recebido um kit de ferramentas para cuidar da mente e da fé. E o melhor é que essas ferramentas estão disponíveis para todo mundo, né? É só usar. Então, pessoal, fica o desafio. Que tal escolher uma dessas dicas e começar a praticar hoje mesmo? Conta pra gente nas redes sociais qual dica você escolheu. E como ela está impactando sua vida. Lembre-se, você não tá sozinho nessa jornada. Deus está com você, a comunidade cristã está com você. E nós, do Bate-Papo Bíblico, também estamos aqui para te apoiar. Esperamos que vocês tenham gostado desse mergulho no livro Saúde Mental e Fé. E que as dicas e reflexões que a gente compartilhou te inspirem a viver uma vida mais plena, mais saudável. Cheia da graça de Deus. Valeu, gente. E até a próxima.